Olá, pessoal. Eu sou a professora Cátia Cristina e hoje vou falar um pouquinho, sobre a importância da enfermagem no gerenciamento e cuidado de pessoas com doenças crônicas. Então, como essa enfermagem, pode estar contribuindo para esse gerenciamento e esse cuidado especializado, um cuidado de qualidade, às pessoas, os pacientes com doenças crônicas. Então, eu sou graduada em enfermagem pela UEPB, mestranda em saúde pública também pela UEPB, aluna especial doutorado da UPE, eu possuo algumas especializações relacionadas à área de saúde, de enfermagem. Sou colaboradora efetiva do Hospital de Trauma, Campina Grande, professora e preceptora na área de enfermagem, nível técnico, e sou pesquisadora na área de saúde pública, com ênfase justamente na questão do cuidado e da atenção voltada para os pacientes com doenças crônicas. Então, assim, a minha pesquisa está vinculada a outros temas, mas principalmente a questão das doenças crônicas. Então, o que são doenças crônicas? Elas são caracterizadas por uma progressão lenta e de longa duração. Então, quando nós falamos em uma doença que ela progride, né, de uma forma lenta, que ela não é uma doença como câncer, por exemplo, que a sua progressão é rápida, né, que ela se desenvolve rapidamente, né, o câncer é uma doença que se desenvolve rapidamente, sua progressão é rápida. Então, quando a gente fala de um desenvolvimento mais lento, de uma progressão lenta, a gente vai estar associando a uma doença crônica, em que justamente possui uma longa duração, né? Sendo que algumas elas podem se estender por cerca de 3 meses ou perdurar por toda a vida, como nós temos o diabetes, a hipertensão arterial, que o paciente diabético é um paciente que pode possuir a doença por muito tempo ao longo de sua vida, né? E o diabetes é considerado uma doença crônica. Elas podem ser transmissíveis ou não. As transmissíveis têm em comum o fato de serem causadas por um agente infeccioso, seja um vírus, uma bactéria, e as não transmissíveis são aquelas doenças em que muitas vezes elas estão relacionadas ao estilo de vida de cada pessoa. Então, como uma doença transmissível, como uma doença crônica transmissível, nós temos o HIV, que é um exemplo, né? E como uma doença crônica não transmissível, nós temos o diabetes, que é um exemplo aí muito comum de uma doença que ela é adquirida, é uma doença crônica adquirida de acordo com o estilo de vida da pessoa, é uma doença multifatorial, então a gente sabe que inúmeros fatores podem estar desencadeando um diabetes, principalmente o tipo 2, né? Que está voltado para essa mudança no estilo de vida do paciente. Então, um paciente que ele possui um sedentarismo muito presente, uma dieta desequilibrada, o consumo frequente de álcool, consumo frequente de fumo, né? Então, esse paciente ele está propício a estar desenvolvendo uma doença crônica não transmissível, como diabetes ou hipertensão arterial. Então, a estratégia de saúde da família é o ponto-chave da atenção primária. Então, quando a gente fala na questão de estar dando um suporte, uma assistência ao paciente com doença crônica, nós pensamos e associamos logo à atenção básica, né? A estratégia de saúde da família. Especialmente porque ela reorganiza um modelo assistencial por meio de uma equipe multidisciplinar. Então, é necessária a presença de uma equipe multidisciplinar, inúmeros profissionais trabalhando ali em prol desse paciente, para estar orientando esse paciente em relação a essa doença crônica. Como está cuidando, como está prevenindo, para quem ainda não possui a doença crônica, como está prevenindo para não chegar a desenvolver uma doença crônica não transmissível, e como está
orientando para que esse paciente possa viver uma vida estabilizada, uma vida confortável com essa doença crônica não transmissível, né. Então, assim, é imprescindível que exista essa equipe multidisciplinar. E o enfermeiro, ele tem um papel muito importante, é um papel essencial nessa consolidação da estratégia de saúde da família, nessa educação da comunidade em relação ao cuidado, à prevenção, né, em relação às doenças crônicas. Esse profissional, ele está comprometido com ações e práticas de educação, promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos na comunidade, em busca de uma melhor qualidade de vida, né. E isso ele tem um papel, é indispensável que ele tenha um papel crítico, que ele tenha um papel construtivo, um papel de educador, de orientador, para que essas através de ações e práticas, atitudes voltadas justamente para estar trabalhando a promoção e a prevenção dessas doenças, desses agravos à comunidade. Então, a importância da enfermagem nesse gerenciamento e cuidado, né, eh, características são essenciais para um cuidado à saúde das pessoas com doença crônica não transmissíveis, pois ações de promoção à saúde fornecem um olhar sobre a doença, evitam complicações e melhoram a qualidade de vida das pessoas, assim como as famílias, né. Então, assim, é indispensável que ocorra, justamente essas características que eu falei, essas características de estar voltado, esse profissional, enfermeiro, está voltado para a educação em saúde, promoção, prevenção, cuidado, para que essa doença crônica não transmissível, ela não acarrete complicações maiores para esse paciente. Porque um paciente que ele está bem orientado em relação à sua doença, obviamente, é bem mais difícil que ele, eh, chegue a desenvolver algum tipo de complicação, porque se ele tem orientação em como controlar aquela doença, ele não vai estar passando por inúmeras dificuldades e complicações em relação a ela, né. E também esse profissional de enfermagem, ele também tem um papel fundamental, que é na questão de estar orientando o paciente, também o psicólogo, em relação à adesão ao tratamento, né, porque uma doença crônica muitas vezes coloca o paciente numa situação delicada em que de não aceitação da doença, então entra aí o psicólogo, entra aí, o profissional de enfermagem para estar orientando e conversando com esse paciente em relação à importância da adesão ao tratamento. As doenças crônicas não transmissíveis, por sua vez, são consideradas um dos principais problemas, né, de saúde, então realmente é um problema de saúde pública no mundo, é considerado problema de saúde pública, em decorrência justamente de quê? De sua expansão, de sua magnitude, né, dos inúmeros casos de hospitalização, internação e gastos em relação a medicações, a internações hospitalares, e justamente porque não existe educação em saúde, não existe um cuidado maior com essa educação e com essa prevenção. Por isso que nós vemos ainda tantas complicações relacionadas às doenças crônicas. Então, assim, o papel de enfermeiros no cuidado às pessoas, em condições crônicas, nós focamos muito na questão da educação em saúde, no papel principal de educação, né, de orientação. Então a enfermagem ela é responsável justamente por essa orientação, por essa educação em saúde. É um processo educativo, né, de monitoração. Então é imprescindível que o enfermeiro ele tenha esse papel de estar orientando e monitorando os seus pacientes, para que eles possam conviver bem com essa doença crônica, para que eles, não desenvolvam nenhum tipo de complicação. Acompanhe a progressão da doença, o nosso papel é mais incentivar para a pessoa não desistir do tratamento, para não botar a perder tudo aquilo que já conseguiu. Então, assim, obviamente que ele tem esse papel fundamental, que é
está incentivando a pessoa em relação ao tratamento da doença, para que ela não deixe de lado esse tratamento, porque iniciando o tratamento, e quando o tratamento ele vem bem equilibrado, bem organizado, se essa pessoa não tiver um acompanhamento de um enfermeiro e até de um psicólogo, ele pode realmente colocar tudo a perder e deixar de lado o tratamento, e a doença ela vai criando uma proporção maior, né, aumentando e trazendo consequências graves para esse paciente. O principal papel é educativo na orientação, na retirada de dúvidas, já que a pessoa que tem a doença, ela deve realmente, como eu falei, aprender a conviver com a doença, aderir ao tratamento, aceitar que tem essa doença, porque é mais fácil de tratar uma doença quando você aceita que tem essa doença. A doença crônica é um processo longo, precisa de educação para que as pessoas consigam superar algumas dificuldades, justamente de viver com essa doença, né? Aquela pessoa que é diabética ou hipertensa, necessita de um controle em relação a essa patologia. Então, é uma pessoa que é um paciente que ele necessita de cuidado com a medicação, ele precisa de orientação, ele precisa de atenção, é um paciente que precisa ser ouvido, ele quer ser ouvido muitas vezes, orientação em relação à medicação, administração de insulina, que alguns pacientes diabéticos fazem uso de insulina. Então, eles precisam ser orientados em relação à dieta também alimentar, a importância da atividade física. Então, a enfermagem ela tem um papel fundamental em estar auxiliando o paciente no controle dessas patologias, seja ela qual for, se caracterizando como uma doença crônica, né? Seja ela transmissível ou não transmissível. Isto é, em relação à prescrição de cuidados específicos. Inúmeros cuidados que nós sabemos que é indispensável para o paciente, né? Cuidado com a alimentação, como eu falei, com a medicação, com a administração dessa medicação, né? Quando precisa ser administrada, ele tem dúvida quanto à aplicação de uma insulina, quanto aos horários de tomar medicação. Geralmente as pessoas têm pouca informação a respeito de doenças crônicas, e a gente vê que profissionais da saúde prescrevem, mas não alertam o paciente. Então, muitas vezes o profissional de enfermagem, ele está apto para estar prescrevendo o quê? Uma vitamina, né? Algumas medicações que, obviamente, o enfermeiro ele está apto para prescrever dentro do Conselho Federal de Enfermagem, o que está atribuído e designado para o enfermeiro. Então, muitas vezes, o que é que acontece? O profissional, ele prescreve uma vitamina, né? Ou então uma medicação voltada, porque o paciente ele está com falta de apetite, o paciente está apresentando alguma verminose, então aí essas medicações, o enfermeiro ele pode prescrever dentro da estratégia de saúde da família, e aí muitas vezes acontece de não orientar. Então, por isso que eu trago essa questão da importância de estar orientando o paciente em relação ao uso das medicações. E quando são medicações, outras medicações específicas, que aí só o médico pode prescrever, obviamente, e aí, muitas vezes, o paciente ele vai até o enfermeiro para tirar dúvida em relação àquela prescrição que foi feita pelo médico, pelaquela dosagem que ele deve tomar. Então, cabe ao enfermeiro estar tirando essas dúvidas do paciente e orientando o paciente em relação aos horários de estar tomando essas medicações. Então, quais são as estratégias para o cuidado desse paciente? É imprescindível que o paciente ele seja orientado, né, pelo enfermeiro, a estar participando de grupos para estar compartilhando experiências, tirando dúvidas, isso é muito importante para o crescimento, para o amadurecimento do paciente, para ele estar, na verdade, sabendo como lidar com essa sua patologia. Então, grupos para estar melhorando a qualidade de vida, né? E, no caso, isso tem que partir para uma melhoria na qualidade de vida desses pacientes. Então, esses grupos voltados para melhoria da qualidade de vida, esse é o único objetivo.
criar um programa especial de cuidado, já que tem a doença e não se consegue prevenir, então está criando um programa especial com a finalidade de estar cuidando desse paciente, de estar orientando ele a orientando ele em como agir em relação a determinada doença, né? Em relação à prevenção daquela doença, ao cuidado com aquela doença. Então, assim, que eles consigam manter uma qualidade de vida melhor, aprendendo a conviver com a doença. Como eu falei, a importância do convívio, a importância da adesão ao tratamento. Então, se o médico prescreve determinada medicação e orienta o paciente em relação àquele tratamento. Então, esse paciente ele tem que seguir o tratamento de acordo com a orientação médica. Então, cabe ao enfermeiro estar ali, se posicionando de uma forma positiva, de uma forma em que o paciente confie nele, né? Confie nas suas orientações, para que ele siga com esse tratamento de acordo com a prescrição médica, com a orientação médica. Então, para que ele dê seguimento, dê continuidade a esse tratamento, é imprescindível. Então, por isso que essas estratégias são importantes, tanto as de participação em grupo, quanto essa de programa especial de cuidado, para estar realmente prestando esse cuidado de qualidade ao paciente. Estimular os pacientes a participarem dos grupos em postos de saúde, na própria estratégia de saúde da família, né? Em relação a diabetes ou outro tipo de patologia, levando em conta a questão da importância da humanização, que é imprescindível para um bom atendimento, para um cuidado de qualidade a esse paciente com doença crônica. É importante a humanização, no sentido de estar realmente ouvindo aquele paciente, orientando ele, não julgando, não criticando, agindo de forma ética e humanizada com esse paciente. Aqueles pacientes que não sofrem de condições crônicas, pode-se fazer um trabalho de prevenção no caso das futuras gerações. Então, assim, trabalhar também a prevenção. Então, a gente não vai estar só cuidando, nem trabalhando a educação e saúde na questão da orientação, os pacientes com doenças crônicas. Mas a gente também vai estar trabalhando a prevenção para aqueles que ainda não possuem a doença, que não desenvolveram nenhuma doença crônica, mas que pode ter casos da família. Então, a gente vai estar orientando, como diabetes, que é uma doença hereditária, então a gente vai estar orientando aqueles pacientes que possuem casos de diabetes na família a estar trabalhando a prevenção, através da dieta, através de atividade física, né? E assim, o papel do enfermeiro na saúde coletiva é atuar justamente na prevenção, ele tem que trabalhar a prevenção e preferencialmente em grupos. Então, está trabalhando nos grupos, atendendo diretamente o seu paciente, seja em relação à prevenção para aqueles que não possuem a doença crônica, seja em relação ao cuidado e educação e saúde para aqueles que já possuem a doença. Então, é indispensável que isso aconteça. As condições crônicas requerem estratégias de cuidado especiais, que ajudem as pessoas e suas famílias a se capacitarem para um autogerenciamento de suas condições de saúde. Então, é imprescindível que ocorra o quê? Que as famílias elas sejam também capacitadas e orientadas para estar prestando um cuidado especial, favorável aos seus ao membro que possui doença crônica. Então, se existe uma pessoa na casa com doença crônica, então a família ela tem que ser orientada para prestar uma assistência àquela pessoa, para estar cuidando daquela pessoa de uma forma correta. Então, não cabe ao enfermeiro só cuidar do paciente e orientar o paciente, mas a família também. O tratamento médico ele é necessário, mas não se mostra suficiente para obter bons resultados. Óbvio, tratamento médico é necessário, né? Acompanhamento médico frequentemente para quem tem doenças crônicas, está procurando o médico frequentemente, mas não é só o tratamento médico que vai estar resolvendo. É um conjunto de pontos que são importantes para estar mantendo aquela doença crônica equilibrada, estabilizada. É o tratamento médico, é educação em saúde por parte da atenção básica, é a questão
do cuidado, da orientação dos profissionais, da equipe multiprofissional, dos enfermeiros, em relação à orientação, né? É uma continuidade, né? Equipe de enfermagem e equipe multidisciplinar, obviamente a equipe multidisciplinar com a presença do enfermeiro também, vai estar dando continuidade a esse tratamento, né? Quando a gente fala de orientação, de educação em saúde. Então, é indispensável que o enfermeiro esteja dando continuidade a esse tratamento médico, orientando o seu paciente, retirando dúvidas dele em relação a esse tratamento, orientando dessa importância desse tratamento, dessa adesão, né, a esse tratamento, e orientando que é necessário que ele seja acompanhado frequentemente pelo médico, a importância disso também. Então, muitos pontos devem ser elencados quando a gente fala de tratamento para um paciente com doença crônica, né? Existe essa importância desse acompanhamento médico, existe a importância também do acompanhamento pelo enfermeiro na atenção básica, quando a gente quando diz respeito à educação em saúde e essa orientação. As pessoas precisam participar do cuidado de uma forma mais ativa, aprendendo a interagir entre si, com as organizações, com os profissionais de saúde e com o meio ambiente. Então, obviamente que é necessário que exista o quê? Um cuidado a esse paciente com doença crônica, mas que seja de forma mais ativa. É indispensável que as pessoas os pacientes também com doenças crônicas, eles se sintam à vontade para estar procurando justamente aprender, a tirar dúvida com os profissionais de enfermagem, né, da sua atenção básica, do seu posto de saúde. Então, é indispensável também que ocorra essa interação, essa participação dos profissionais de enfermagem, mas a participação da comunidade também, dos pacientes também, que eles possam também procurar esses profissionais. O cuidado profissional precisa ser direcionado para proporcionar oportunidades para este aprendizado. Então, quando a gente fala de um cuidado profissional, a gente inclui aqui uma equipe multidisciplinar e que precisa estar direcionado justamente para uma oportunidade de aprendizado. Então, assim, o paciente ele precisa se sentir confiante, né? Ele precisa sentir-se assim, bem orientado pelo aquele profissional. Aquele profissional ele precisa passar confiança para o seu paciente, para que isso possa estar proporcionando um aprendizado melhor. O preparo específico do enfermeiro para cuidar das pessoas em condições crônicas, então esse enfermeiro ele precisa estar capacitado, bem preparado, para estar passando essas orientações para esses pacientes em condições crônicas, porque assim, não é só eu estar passando uma orientação, tirando uma dúvida, de qualquer jeito. Não, eu preciso estar orientada e capacitada para passar essa orientação e essa informação e esse cuidado de uma forma correta. A inserção social é necessária para o enfermeiro, então ele precisa estar inserido na sociedade, ele precisa conhecer ali a área em que ele trabalha, seus pacientes, as suas patologias, a cultura deles, né? A se comunicar de uma forma que eles entendam, precisa que ele conheça o seu local de trabalho, a sua área, né? Onde estão inseridas essas pessoas. Então, é indispensável que ele conheça o seu ambiente de trabalho, a área onde ele vai trabalhar. A influência do sistema geográfico e climático são todos os fatores socioeconômicos, culturais, que vão estar fortalecendo. Então, assim, é importante que ele faça uso desse conhecimento todo em relação à sua área de trabalho, aos seus pacientes, porque isso vai estar contribuindo positivamente para essa educação em saúde, para que ele possa estar orientando esse paciente. Não é só a questão prática, técnica e científica da ciência, mas de toda a parte psicossocial do profissional, né? Perdão, do indivíduo. Então, acho também que ele tem que se especializar, ele tem que buscar conhecimento específico. Como eu tinha dito, a importância dele estar bem capacitado. Esse profissional ele precisa
está bem capacitado, ele precisa buscar capacitações, treinamentos, para que ele possa estar, justamente orientando esse paciente de forma correta. Então, não só de forma prática e técnica, mas de uma forma mais psicossocial. Muitas vezes o paciente ele procura o profissional de enfermagem apenas para relatar algo, e ele muitas vezes ele está precisando de ser ouvido, não é ser orientado em relação a alguma coisa. Então, não entra a questão técnica aí, né? Só prática e técnica científica, mas entra também a questão do psíquico, não é? Da importância de estar ouvindo esse paciente, de estar orientando ele. Então, nós temos algumas orientações para o gerenciamento, né? Esse profissional de enfermagem, ele deve estar apto, ele deve estar bem orientado e bem capacitado quanto às suas responsabilidades de gerenciamento. Então, quando a gente fala em gerenciamento, a melhor forma de estar à frente, conduzindo aquela situação e aquela orientação daquele paciente com doença crônica. Então, é imprescindível que ele saiba gerenciar, que ele esteja apto para esse gerenciamento, que ele tenha uma estrutura psicológica, uma estrutura técnica científica para esse gerenciamento. Então, relevância no processo de cuidar com qualidade, então é importante para esse gerenciamento, esse cuidado com qualidade, né, ofertado ao paciente. A gente não pode ofertar um cuidado de todo jeito, mas é imprescindível que seja um cuidado com qualidade, procurar estar orientando em relação à prevenção, né? É importante que tenha essa atenção voltada para o paciente, essa escuta, porque ele necessita. A educação em saúde voltada para a importância do controle da dieta alimentar, isso é indispensável, seja qual for a doença crônica. A importância da atividade física frequente, então são pontos em que ele, profissional da enfermagem, ele deve estar orientando o seu paciente quanto a isso, porque isso vai estar contribuindo para um bom tratamento da doença. Orientação quanto ao uso contínuo e correto das medicações, então aquelas medicações são prescritas pelo médico, o profissional de enfermagem, ele deve estar orientando o seu paciente a seguir as orientações do uso correto dessas medicações prescritas pelo médico. Então, um paciente com doença crônica, ele precisa fazer o uso correto dessas medicações. Técnica correta de aplicação da insulina, quando é um paciente diabético, né, que faz uso de insulina, dando um exemplo aqui. Paciente com diabetes tipo 1, então o que faz o uso contínuo de insulina, então o enfermeiro ele tem a obrigação, responsabilidade com o seu paciente, de estar orientando ele quanto à técnica correta da aplicação da insulina, né? A importância do uso frequente da insulina para esses pacientes com diabetes tipo 1. Cuidados com os pés, quando é um paciente com diabetes tipo 2, por exemplo. Então, cabe ao enfermeiro estar orientando esse paciente quanto ao cuidado com os pés, cuidado diário com os pés, porque se isso não ocorrer, vai estar acarretando em consequências graves, né? A presença de lesões, nessas lesões podem estar evoluindo para perda de membro, infecções, e isso pode acarretar problemas mais graves para o paciente, isquemia em membro, né? Então, assim, perda de circulação naquele membro, né? Necrose, e assim, infecções graves naquele membro. Então, assim, o profissional de enfermagem ele tem que estar orientando o seu paciente em relação a isso. Capacitações para as equipes. Então, as equipes multiprofissionais, incluindo o enfermeiro, precisam estar sendo capacitadas, orientadas, treinadas para estar prestando esse cuidado. Então, são equipes que precisam estar sendo capacitadas para esse gerenciamento, não é? Não se pode estar assim, se cuidando desse paciente de qualquer forma. Então, assim, eles precisam estar capacitados para estar gerenciando esse paciente, gerenciando aquela situação de forma correta, gerenciando o paciente de acordo com
trabalhando a educação em saúde, de acordo com o cuidado. Orientação quanto à importância da adesão ao tratamento, como eu falei. Então, é indispensável que o paciente, ele possa estar aderindo a esse tratamento, a esse autocuidado. Então, parte isso do profissional de enfermagem, né? Ele está gerenciando essa situação de forma que o paciente confie nele e acredite que a melhor forma realmente de se estabilizar uma doença crônica é aderindo ao tratamento, aceitando que tem a doença e usando o autocuidado. O apoio familiar, como eu falei, que é imprescindível para o paciente com doença crônica. Não é só dar um apoio à família, não é? Mas não é só dar um apoio ao paciente, mas à família desse paciente. Então, essa família precisa estar orientada, precisa ter um suporte em relação às orientações quanto ao cuidado desse paciente. Consultas frequentes. É importante que o profissional de enfermagem ele tenha consciência de estar orientando o seu paciente quanto à importância dessas consultas frequentes com o médico. Orientação quanto à importância dos exames também. Pacientes com doenças crônicas, eles precisam estar sempre, frequentemente, em consultas médicas e sendo orientados quanto à importância dos exames frequentes também, desse acompanhamento com o médico frequente. Quando a gente fala em orientação para o gerenciamento, a gente vai estar falando de um profissional para gerenciar essa situação e gerenciar esse cuidado, né, com esse paciente com doença crônica e gerenciar realmente o local onde trabalha. Precisa ser um profissional ético, humanizado, seguro, confiante, que esteja assim, voltado para trabalhar a prevenção, não só o cuidado, mas a prevenção também. Que seja um profissional atencioso, que procure planejar bem as suas estratégias e orientar as pessoas da sua comunidade, ágil e resolutivo. Então, é importante que o paciente ele veja tudo isso nesse gerenciamento e nesse profissional que está cuidando dele, né? É indispensável que esse profissional ele seja um profissional ético e humanizado, mas que ele saiba ser resolutivo em relação a qualquer situação que ele precisa resolver de forma ágil, né? Porque tem determinadas situações e atitudes e determinadas situações que requer uma resolução rápida e ágil. Então, é preciso ser feito isso de uma forma segura. O paciente ele precisa ter confiança nesse profissional. Esse profissional precisa passar confiança para esse paciente. E só passa, o paciente só vai estar, o profissional só vai estar passando essa confiança para o paciente se for um profissional bem capacitado, um profissional assim especializado tecnicamente, cientificamente, um profissional que realmente saiba como gerir aquela situação e aquele local de trabalho. É importante a atenção, obviamente, a escuta. Esse profissional ele tem que ser atencioso com o seu paciente. E como eu falei, a importância dele estar trabalhando sempre a prevenção. Aqui estão algumas referências que foram usadas. Gostaria de agradecer, né, ao evento pelo convite. E aqui estão os meus contatos de e-mail, Instagram, para qualquer dúvida que possa surgir, podem estar entrando em contato comigo em qualquer momento. E eu gostaria mesmo assim de desejar tudo de bom e qualquer coisa podem me procurar e eu espero ter contribuído de forma positiva com o evento e com todas aquelas pessoas que realmente assim têm alguma dúvida em relação às doenças crônicas ou que tem alguma pessoa da família que possua doença crônica, certo? Então, a prevenção, trabalhar a questão da humanização, a questão do cuidado é indispensável. Obrigada.